Vinícius Ramos da Cruz, é da Anatel de Brasília. Ele foi um dos construtores, arquitetos do leilão de frequências do dia 17 de dezembro agora. Aí ele vai tecer alguns comentários e uma explicação sobre o leilão, e depois a gente vai abrir algumas perguntinhas aí para vocês. Marcos, muito obrigado por ter aceitado o convite. Ele vem representando o presidente da Anatel, o João Rezende, né? E é com muita alegria que a gente te recebe aí, com muita honra para nós. Obrigado, Marcos. Muito obrigado, Luciano. Enquanto a gente organiza aqui a apresentação, vou retomar aquelas palavras que a gente falou na mesa, que é uma satisfação muito grande estar aqui, e a gente agradece sempre as oportunidades de poder divulgar o que está acontecendo no setor, sim, o que está acontecendo na área de regulamentação, editais, o que está mudando na agência. Vamos lá direto para a apresentação, né, que interessa. Essencialmente, a gente está com um edital inédito em relação ao que já foi feito na Anatel, porque esse edital é focado, lógico, tem a parte tradicional de radiofrequências para as grandes prestadoras, mas esse edital tem cerca de 20 mil lotes focados em pequenas e médias empresas. Então, a gente vai ver aqui, eu vou passar para o lado de cá. O que é o motivador, o que tem aí nesse edital e como participar dessa licitação. Aqui a motivação dela é uma portaria ministerial, na verdade é uma política pública de expansão do uso de radiofrequências por empresas que não sejam aquelas tradicionais de grande porte. Como a gente viu, realmente quem faz o setor crescer não está sendo essas empresas, não são elas as que conseguem chegar onde realmente a população precisa, né? Mas vamos lá, o edital está dividido em blocos de três tipos, né? A, B e C. Os blocos tipo A e B são a licitação tradicional da Anatel, a faixa de 0.8 e 2,5 FDD. Ele tem o Spectrum Cap tradicional também, a outorga é conferida por área de prestação. O serviço principal é o SMP, muito embora a gente vai ver lá, esse edital permite que você associe a qualquer serviço de telecomunicações a qual a faixa esteja destinada, mas o foco aí dos estudos foi o SMP. E tem os lotes tipo C, são 4 tipos de lotes, duas faixas de extensão em 1.9 e 2 faixas em 2,5, né, uma de 15 e uma de 35. Não há limitação para que um prestador compre o 15 e o 35. Entre as faixas de 5, realmente só uma pode ser vendida para a mesma entidade, mas nada impede que alguém fique com 5 mais os 50 combinados, sem problema nenhum. Existe uma outra limitação nessa faixa de 2,5 TDD, que são os lotes tipo C, que ela não pode ser adquirida por quem já tem autorização FDD em 2,5. Daí a gente tira todas as grandes, todas as prestadoras tradicionais de SMP, elas não podem participar deste lote. Outro aspecto que foi pensado foi facilitar condições do edital que facilitassem a participação. Então, por exemplo, garantias de participação. Isso é algo que é exigido em todas as licitações da Anatel, é 10% do preço mínimo. E para os lotes do tipo C, a gente não viu necessidade de exigir essa garantia. Porque são milhares de lotes, e em segundo lugar, porque a garantia visa evitar ações anticompetitivas no processo de leilão. E como a gente
está vendo ali, nestes lotes não vai ter leilão. Você vai fazer a proposta e é o maior preço e é proposta final, única, não tem possibilidade de repique. Até uma forma de viabilizar a própria licitação nessa quantidade grande de lotes. A forma de pagamento também foi alterada pelo Conselho Diretor para os lotes tipo C. Então, nesse caso, você pode pagar à vista, como sempre, mas o parcelamento pode ser feito 10% à vista e 10 prestações, não 6 como é o tradicional, com carência de 3 anos, e a juros de IGPDI mais 0,25 em vez do IGPDI mais 1% ao ano. Aí são só umas ideias de valores do somatório das faixas, somatório dos lotes disponíveis, quanto que é o somatório desses lotes, dos preços mínimos desses lotes. Aqui são os lotes FDD, voltados para CMP. A gente vê lá a subfaixa E, que é o R11, região de São Paulo, é a faixa mais cara, é o lote mais caro do edital, quase 450 milhões. E se somar os outros valores, também não são tantos lotes, o valor não é tão baixo assim. Esses valores aí são focados em planos de negócio SMP. Agora, quando a gente já vai para as faixas TDD, os valores já caem bastante. Aí são milhares de lotes a mais, e com exceção da banda U, porque a faixa de frequência é muito larga, praticamente todos os outros valores decorrem, inclusive, do preço administrativo cobrado pela Anatel, inclusive por autorizações de caráter secundário, que é o PPDU. É um valor calculado de acordo com a resolução 387, porque a Anatel, para determinar o preço mínimo, ela calcula o VPL, e se o VPL for maior do negócio, né, se o VPL for menor do que o valor administrativo, cobre-se o valor administrativo. E praticamente todas as faixas da banda T, nos itens F, G e H, são PPDU. Uma outra estatística que tem nos lotes tipo C, tem mais de 15 mil abaixo de 5 mil reais. Estava pensando também, pensar só na banda T, que são os 15 MHz e 2,5, tem aproximadamente 4.500 lotes que são mais baratos que um iPhone 6. Então, às vezes vale a pena. E aí tem as médias de preço mínimo em cada uma das subfaixas. Tem alguns lotes específicos que o plano de negócio gera um valor mais alto e puxa algumas médias para cima, mas mais ou menos isso aí dá para dar uma noção. Vamos para o passo a passo de como participar. São algumas fases que a gente tem que passar. Primeiro é se cadastrar no sistema eletrônico que a agência colocou no ar, para que o representante da empresa faça o cadastro seu próprio e da empresa. A gente vai passar depois em detalhe mais cada uma dessas partes. Segunda parte é preparar a documentação. A documentação exigida pelo edital, que é identificação, regularidade fiscal, habilitação, todos esses aspectos, e encaminhar para o protocolo da Anatel sede em Brasília até às 10 horas do dia 10 de dezembro. Se você encaminhou hoje e não chegou até o protocolo, por Correios, por exemplo, não chegou até o protocolo até às 10 horas do dia 10, isso é um problema, porque não serão aceitos nenhum invólucro recebido às 10h01, se a sessão começar às 10, mesmo como está planejado. Então, embora vocês possam mandar por correio, certifiquem-se que o invólucro chegou até a data e até o horário previsto. Depois vai acontecer a sessão pública, e aí o mesmo sistema em que você cadastrou a empresa, você vai cadastrar os valores das propostas de preço. Aí me perguntam, as propostas de preço você só envia nesse momento? Não, elas estão dentro da documentação também. Então você já enviou essas propostas, você só vai cadastrá-las novamente em formato eletrônico. A gente vai ver lá também.
Depois acompanha os resultados, aí fase de habilitação e aí a convocação para assinatura dos termos que a gente vai passar também. No uso do sistema, o cadastramento do representante da empresa, ele é muito simples. Você pode acessar por esse link que está aí. Esse link também está na página principal da licitação. Também pode ser acessado pela aba de sistemas interativos da Anatel. Então, de várias formas você chega no SAPL, que é o sistema de acompanhamento de licitações. A primeira tela é essa daí, é a tela de cadastro. Se você já usou o sistema Focus para fazer alguma reclamação, alguma consulta na Anatel, você já tem usuário e senha aí, é o mesmo usuário e senha. Se não, ele vai pedir para você se cadastrar. O cadastro também é muito simples, é nome, CPF, e-mail, dados de contato, essencialmente. E esse cadastro vai ser importante porque a Anatel está pensando em usar pelo menos os e-mails para divulgar informações da licitação também no futuro. Feito esse cadastro, a tela que você vai acessar vai ter uma opção só, que é cadastrar e gerenciar empresas representadas, nesse primeiro momento. E aí, clicando ali em cadastrar e gerenciar empresas representadas, a outra tela também é tão simples quanto tem a opção só de incluir empresas nesse primeiro momento. Quando você clicar em incluir empresas, tem 3 possibilidades de empresa aqui. Uma é a empresa já constituída, e aí quando você selecionar essa opção, você vai incluir e vai cadastrar o CNPJ dela aí, e da base de dados da Receita, o sistema já vai puxar todas as informações da empresa. Então não precisa fazer muita coisa, dá um concluir, está salvo. Em breve. Mas essa parte eu vou falar. Sim. Essa parte do programa dá para falar mais alto. A segunda opção de cadastro é consórcio. É mais ou menos a mesma coisa, só que... Alô? Alô. A segunda opção é cadastrar como consórcio. Consórcio é a mesma coisa, você vai colocar o CNPJ de uma das empresas consorciadas, tipicamente a líder do consórcio, mas o sistema não impede que você coloque qualquer empresa do consórcio. E a terceira opção é uma opção interessante que o edital dá, que é, se você não tem uma empresa que atenda todas as condições do edital, por exemplo, no objeto social dela não está a prestação de serviços de telecomunicações, você quer entrar na licitação como empresa de confecção de tecidos, não tem problema, ele te permite você participar sem ter uma empresa devidamente constituída que atenda às condições do edital nesse momento. Você vai cadastrar apenas o nome fantasia da sua empresa a constituir e participa da licitação do mesmo jeito. Existe um modelo na parte da documentação, existe um dos modelos de documento que é exatamente isso, uma declaração que você se compromete, se ganhar um dos lotes, a constituir empresa que atenda todas as condições do edital. Isso é pré-requisito para assinatura do termo. Aí me perguntam isso sempre, pode ser pessoa física. Na verdade, o edital não permite assim, a participação de pessoa física per se. Ele está representando uma empresa que ainda não existe. É uma pessoa jurídica futura, vamos dizer assim. Mas lógico, como não existe o CNPJ ainda, você vai estar tudo na conta do representante. Mas é o representante de uma empresa a constituir, vamos dizer assim. Então você está participando com uma empresa que ainda não existe, mas com a empresa. Por isso a gente até pede o nome fantasia, não precisa ser o nome que efetivamente vai ser dado, mas é um nome para registro no sistema. Você pode, sem ter uma empresa já constituída, mas você participa em nome da empresa que será constituída. Muito bem, aí nessa opção você só vai cadastrar o nome fantasia da futura empresa, ou no caso de uma empresa estrangeira, a mesma coisa. A empresa estrangeira não tem CNPJ no Brasil, vai cadastrar simplesmente o nome da empresa. Feito o cadastro, naquela telinha onde só tinha incluir, já vai aparecer o nome da empresa cadastrada. Se você, como representante, for representar mais de uma empresa,
você faz mais de um cadastro aí, mas não tem vedação no edital que o representante represente mais de uma empresa. Lembrando que na documentação de identificação, alguns dos documentos são os instrumentos de procuração do titular da empresa para que o representante a represente. Então, isso aí vai ser verificado depois. Se na análise da documentação a gente chegar à conclusão que o representante que cadastrou a empresa não tinha poderes para representá-la, tudo dali em diante fica nulo. Bom, o cadastro no sistema é muito fácil, ele tem que ser feito até o dia 9, já que a sessão pública é dia 10. Então, até o dia 9, você pode cadastrar a sua empresa. A gente assume que isso vai ser feito antes, mesmo porque você tem que entregar sua documentação até as 10 horas da manhã do dia 10. A preparação da documentação são 3 conjuntos de documentos. Conjunto 1 é a identificação e regularidade fiscal. Depois eu posso até mostrar. Isso aí está listado quais são esses documentos no item 4 do edital, mas essencialmente a regularidade fiscal é regularidade perante toda que você puder imaginar: Fazenda Federal, Estadual, Municipal, FGTS, prova de inscrição no CNPJ. Realmente a burocracia administrativa que a gente não tem como evitar. Documento de identificação é a procuração, né, do representante, e os documentos constitutivos da empresa que provem que quem deu a procuração tinha poderes para dar a procuração. Proposta de preço, essa é a mais fácil, né? Você coloca todos os lotes que você quer com todos os valores que você está ofertando. A gente vai mostrar também como é que preenche o sistema eletrônico para fazer a proposta de preço, e esse sistema que a Anatel disponibilizou, na verdade é uma planilha Excel, você pode baixar como uma ajuda para preparar sua proposta de preço, tanto impressa quanto eletrônica. Então a gente vai ver lá. E a documentação de habilitação, que tem a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira. Habilitação jurídica, atos constitutivos da empresa, tem algumas particularidades dependendo do CSA, limitado. Qualificação técnica, são 2 documentos. A empresa tem que ser registrada no CREA e ela tem que declarar que tem um funcionário, não precisa ser no quadro, mas ele tem um funcionário que preste serviços para a empresa, pelo menos, que possui registro também no CREA. É o responsável técnico da empresa. E a qualificação. Pois são um conjunto de documentos que realmente não tem sentido se a empresa não existe. Então, no caso de você tem que caminhar a documentação dizendo que vai constituir a empresa, você vai se comprometer a ter o representante técnico. Neste caso, salvo engano, a declaração diz que você declara que no dia do certame você tem o representante técnico. Como no dia do certame nem existe a empresa, essa declaração se torna inviável, né? Então, esse é um documento que não precisaria ser colocado no caso você participar com uma empresa que ainda não existe. Uma questão. Se eles cadastrarem a mesma empresa, né? Tipo, você vai informar o nome dela, né? Você vai informar o nome dela. Ela vai ser a ganhadora. Mesmo que ela mude de nome, mas se 3 representantes cadastrarem 3 empresas com nomes diferentes forem constituir uma só, não... Vou dar um exemplo. Tem companheiro de provedor no Paraná, um em Santa Catarina e um em Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? Cada um venha participar de 100 cidades no seu estado. E venham ser vencedores do certame. E deram o mesmo nome de empresa a ser criada. Né?
Ali na sequência, eles poderão então formar essa empresa e fazer essa junção, tendo os 3 CPF no contrato social desta nova empresa? Eu não recomendaria fazer dessa forma, porque pode gerar problema na hora da análise da comissão de licitação, terem a mesma empresa com mais de um representante. Eu recomendaria as 3 empresas se combinarem antes, o representante ser único, o único CNPJ, ele não precisa abrir empresa em nome próprio. Desculpe, o CPF. Ser um representante só para essa empresa, não ter mais de um representante por empresa, e posteriormente, ao constituir a empresa, ela não precisa ser, inclusive ela não precisa ser nem do representante, pode ser outros CPFs completamente diferentes. O representante está lá como representante mesmo. Pessoal, desculpa, Marcos, eu te interromper. Esse assunto é realmente muito importante, né? Mas nós vamos deixar a dinâmica, deixar ele passar toda a nossa palestra aqui. Nós vamos anotando essas questões aí. Depois nós vamos usar bastante a tua presença aqui. Depois nós vamos sentar. Eu vou pedir para participar na mesa aqui o pessoal que esteve na reunião com a Anatel ontem. Tem vários outros detalhes que nós temos que, sabe, o Marco Herman também vai nos ajudar aqui, certo? E prestem muita atenção em tudo, porque é muito importante nós participarmos desse leilão. Nós saímos ontem lá convencidos da importância disso aqui, né? Tem gente que deve estar pensando agora, o que eu vou fazer com isso? Nem tem equipamento ainda. Não, o mercado está se movimentando. Nós vamos ter o que fazer com o equipamento, mas nós temos que ter algumas precauções, alguns cuidados, e vamos anotando, e depois nós vamos sentar e vamos responder as perguntas de vocês e passar alguns detalhes que nós pegamos no edital, né? Nós conversamos de alguma coisa com o Marcos ontem, então vamos dar essa dinâmica então, tá ok? Vamos anotando e depois nós vamos conversar todo mundo e vamos debater o assunto. Certo, então, lembrando também uma coisa importante, a empresa que já tem autorização de serviço de telecomunicações de interesse coletivo é dispensada da documentação de habilitação. Então, ela só entrega a regularidade fiscal, né? Se o representante for o próprio dono da empresa ou diretor da empresa que tenha poderes para representá-la, não precisa ter procuração, né? Então vai ter o comprovante, que seria o contrato social que o representante pode representar, mais os documentos de regularidade fiscal e as propostas de preços. Só isso. Aí isso a gente já falou, né? O invólucro lacrado, seguindo todos os modelos do edital, tem que estar no protocolo da sede da Anatel, em Brasília, até as 10 horas do dia 10. Todos os eventos me perguntaram, mas não dava para facilitar um pouco mais, pelo menos nos protocolos dos escritórios regionais, das UOS. A gente discutiu muito esse assunto, foi até uns 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, mas infelizmente por questões de logística não foi possível a gente fazer isso. O máximo que a gente conseguiu flexibilizar foi realmente mandar por Correios, mas a gente não teria nem pessoal, nem recursos para viabilizar essa possibilidade. Então teve que ficar na sede da Anatel realmente em Brasília, lembrando que vale o horário que o invólucro for protocolizado, não o horário que o invólucro for postado, né? Você pode também trazer pessoalmente, mas a ideia é evitar que você tenha o trabalho e o custo de ir até Brasília para fazer só isso. Muito bem, feito o protocolo do seu invólucro, vai começar a sessão de recebimento de documentos. Vão ser recebidos os documentos dos lotes tipo A e B. Uma pergunta. Não foi sequer cogitada a possibilidade de se entregar esses escritórios regionais em prazo anterior às 10 horas do dia 10, porque ela deve ter uma lote entre as unidades regionais e o escritório central. Sim, mas não... Esse é o protocolo das unidades regionais
Verdade, mas a gente não tem... E se for para contar... Só um minutinho, faz a pergunta no... Depois vamos continuar anotando as questões, né? Essa questão dos escritórios regionais aí é interessante, porque se a gente for contar com os Correios, e eles já foram uma instituição que foi motivo de orgulho para o Brasil, mas isso é quando eu era adolescente, então faz muito tempo. E depois disso, nem vale a pena contar o que aconteceu. Mas eu acho que seria válido a possibilidade, agora não adianta mais, né? Mas não foi nem considerado isso, olha, pode entregar no escritório regional desde que seja tantos dias antes. Foi cogitado também, o invólucro não, a gente pensou até que o invólucro não precisa necessariamente estar em Brasília na data da sessão, ele poderia vir até durante a semana, porque os documentos só vão ser abertos na segunda sessão, mas a Anatel está com um contingenciamento orçamentário muito mais duro do que os anos anteriores, e a área de logística, né, a nossa área administrativa apresentou alguns números lá que mostraram para a gente que seria inviável fazer isso nesse momento. A Anatel não possui uma lote entre as... E isso aí está sendo descontinuado, na verdade, né? Está tudo indo pelo... Está sendo, mas já foi? Não, mas diminuiu bastante, inclusive como forma de economizar. Está tudo indo por forma eletrônica agora, né? O protocolo nas regionais digitaliza o documento e manda pelo sistema eletrônico, justamente porque a gente está com dificuldades. Falou-se até em cortar mais coisas, né? Cortar o horário. A Anatel hoje funciona de 7 da manhã às 8 da noite, funcionar de 8 da manhã às 6 da tarde, como o horário padrão clássico. Bom, fora essas dificuldades, essa choradeira de dinheiro realmente que todo mundo está passando, vamos para o cadastramento das propostas, né? Cadastramento das propostas, depois que você entregou a documentação, no dia 10, né? No dia 11, o sistema SAPL vai ter mais uma opção, além de cadastrar o próprio usuário e empresa, dentro da empresa cadastrada você vai poder fazer o upload da sua proposta de preço. Essa proposta de preço ela tem que ser idêntica àquela constante da documentação encaminhada via papel. Você pode colocar um valor, você colocou no papel o valor X, aí depois pensou melhor, achou melhor dar um valor 10 vezes maior. Infelizmente, não importa se ele está maior ou se ele está menor. Ele não pode ser diferente. E caso seja diferente, há duas possibilidades. Ou a gente considerar a proposta em papel ou simplesmente desclassificar a proponente. Então não coloquem, porque isso aí vai depender de cada caso a caso, vai ter que ser uma análise da comissão, dependendo dos casos que acontecerem, isso pode ser um problema. Então coloque exatamente a mesma proposta. A planilha que eu vou mostrar aí depois, que é essa modelo proposta lá tipo C, ela foi feita para você preencher de uma vez só e imprimir uma proposta em papel e uma eletrônica e criar o arquivo eletrônico ao mesmo tempo. Esse carregamento tem que ser feito até o dia 16, né? Então do dia 11 ao dia 16 o sistema fica aberto para isso, porque dia 17 já é a sessão de abertura dos documentos e aí é onde vai ser divulgado o resultado preliminar. Aqui a página da licitação, eu peguei um extrato só para mostrar dentro dos links lá, onde está o link de modelo de proposta. Ele está ali em cima também, aquele link azul ali, mas ele está embaixo também, é o mesmo arquivo. Quando você clicar ali, ele vai fazer o download da planilha. A planilha é muito simples, ela tem umas macros, você pode clicar para ativar as macros, tem as instruções nela. Essa é a primeira aba. A terceira aba dela, ela tem o anexo 2A inteirinho aí, com todos os lotes, com todos os valores mínimos. Nos locais ao lado do valor mínimo, você pode preencher sua proposta. Preenchendo, que estão em branco, né?
quando você preencher essa segunda aba da planilha, que é o arquivo gerado com a sua proposta, vai ser preenchida. Então, aqui um exemplo, coloquei 4 lotes quaisquer, clica lá nas instruções de preenchimento em gerar proposta e ele preenche essa segunda aba com a proposta de preço e já coloca até por extenso, para você não precisar nem se preocupar com isso. Aí em cima tem os dados da empresa, você preenche esses dados da empresa, preenche embaixo local, data, nome de quem for assinar, imprime, assina, coloca na sua proposta física que você encaminhou até o dia 10. Então essa planilha você pode, se quiser, usar para fazer a sua proposta física também. Ela já está lá disponível no site desde semana passada ou retrasada. Logo depois, quando você já criou sua proposta, você clica no botão criar CSV, porque esse é o formato do arquivo que vai ser carregado no sistema. Quando você clicar em gerar CSV, ele vai criar um arquivo igualzinho a esse. O formato ele é padronizado, então primeiro é o código do município, depois o lote, né, FGHOI, a letra correspondente ao lote, o valor ofertado e o valor por extenso. A separação, para quem quiser fazer o CSV em vez de usar a planilha, não tem problema nenhum, é só fazer um arquivo CSV com separação dos campos por ponto e vírgula. Lembrando, por exemplo, tem as instruções no site da Anatel como configurar esse arquivo. Lembrando que quando você for colocar o valor do preço que você está oferecendo, não use separação de milhagem. Então, por exemplo, R$1.000,15, você pode colocar 1000, sem ponto, vírgula 15. Muito bem, já me cadastrei, empresa, já mandei os meus documentos, já cadastrei minha proposta de preço. Aí o que acontece é a sessão pública de abertura de documentos. Nessa sessão vai ter os lances lá dos lotes A e B, todo o leilão, e depois a gente vai mostrar o relatório com a maior proposta e a classificação das propostas em cada lote do tipo C. A gente não fala ainda nesse momento em vencedora, porque nessa sessão também vão ser abertos os documentos de todas as primeiras colocadas. E esses documentos vão ser analisados nas semanas seguintes pela comissão de licitação. Estando tudo ok, o conselho diretor vai homologar o resultado da licitação e aí todo mundo vai ser convocado para assinar os termos de radiofrequência. Neste momento, quem ainda não tem empresa constituída que atenda às condições de edital tem que tê-la constituída e vai ser rápido. Então, a gente pretende questão de 90 dias. Alguns já me falaram até 2 meses, mas aí eu acho meio preocupante. Eu acho que em questão de 90 dias deve ser convocado para assinatura do termo de autorização de uso de radiofrequência. E quem não tiver autorização de serviço também vai assinar o termo de autorização de serviço. Aqui no caso, por padrão, o SCM, você pode pedir para associar qualquer outro serviço, que a faixa esteja destinada. No caso, são mais 2, né? O STFC e o SMP. Os marcos da licitação foram esses que a gente foi comentando ao longo da apresentação, né? O aviso foi publicado dia 9/11, a data limite para cadastramento das informações da empresa é 9/12, 10/12 até as 10 da manhã é o limite para protocolizar os invólucros lacrados. A sessão pública é às 10, nesse mesmo dia 10. Dia 11 você pode começar a carregar suas propostas de preço no sistema. Dia 16 é o final do prazo para isso. Dia 17 é a sessão pública de abertura. Muito importante atentar para esses prazos do edital. No dia 10 às 11 horas da manhã, se você quiser levar lá os documentos para o protocolo da Anatel, o protocolo não vai receber, então fique atento a isso. Use sempre os modelos previstos no edital. Quando a comissão for analisar a documentação, ela vai checar isso. Então, os documentos estão lá para facilitar. Qualquer coisa diferente daquilo pode gerar problema. Então, use os documentos previstos no edital, os modelos previstos no edital. Na documentação de habilitação,
O que nos preocupa mais é o título de regularidade fiscal, porque os outros tipos de documento normalmente são vícios, quando tem alguma coisa errada, são vícios sanáveis. Então a comissão abre um prazo que é curto, 3 dias, 5 dias, eu não me recordo agora exatamente, mas